Olá, meus irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a misericórdia esteja sobre a sua vida. Como é bom estarmos juntos novamente para buscarmos ao Senhor. Não sei como é que está a sua semana, mas a minha oração é que Deus esteja te abençoando, te guardando e te conduzindo. Neste momento, convido você então a fechar agora os seus olhos, para que nós possamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos, abrindo agora esse culto em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pedindo ao Pai querido que o Senhor agora venha estar conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor, ó Pai, conduza os nossos passos. Que possamos, ó Deus querido, ter um culto agora abençoado, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Fale, ó Pai querido, com cada um que está agora nos acompanhando. Em Cristo Jesus que eu oro. Amém e amém. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio a me dar a vida, esse rio que manda lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio a me dar a vida, esse rio que manda lá na cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível,
impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Amém. Eu saúdo a amada igreja e os irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos fazer a leitura bíblica desta noite no Salmo 116. Lemos. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laço de morte me cercam, e angústia do inferno se apoderam de mim. Caem tribulações e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me proposto, e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Na presença de todo o seu povo, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, que quebrastes as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Amém. Aqui vamos então também curvar nossa cabeça em oração nesse momento. Oramos. Senhor Deus, nosso Pai, Pai de infinita misericórdia, Deus, queremos aqui louvar e bendizer o teu nome, Pai. Engrandecer somente a ti, meu Pai. Nos voltarmos, meu Pai, para o teu altar, Senhor, diante de ti, Senhor Jesus, entregar nossas vidas, nossa oferta de louvor e adoração a ti, Senhor. Botar no teu altar, Senhor Jesus, toda a nossa adoração, Pai. Que nesse momento, meu Pai, de isolamento, de distanciamento um dos outros, meu Pai, mas que a gente possa se aproximar cada vez mais de ti, Senhor. Que a gente possa buscar, Senhor, cada vez mais a tua palavra, em adoração e bendizendo o teu nome, Pai. E assim eu te peço que venha ter com cada um dos teus servos, cada um daqueles que vem assistir, meu Deus, este culto, que venha abençoar, Senhor Jesus, a tua palavra, para que essa palavra ela possa ser proclamada, Senhor Jesus, e habitar no coração de todos aqueles que hoje escutam a tua voz, que hoje escutam a tua palavra. E assim deixo aqui a minha oração em nome de Jesus. Amém. Há um homem num recinto com semblante angelical, muito grande e poderoso, que afugenta todo mal. Não se pode percebê-lo pelos olhos naturais, também não se pode vê-los com lentes especiais.
Se querem ver esse homem como é, queira nele, aceite ele, veja ele pela fé. Ele é bonito, é humilde, amoroso, seu falar é tão suave, ele é maravilhoso. Seus olhos brilham como a mais nívea luz, suas mãos estão marcadas e o seu nome é Jesus. Jesus, o grande Rei, Jesus, o Redentor, Jesus, leão da tribo de Judá, Jesus, a solução, Jesus, libertação. Como é gostoso este nome pronunciar. Ele é bonito, é humilde, amoroso, seu falar é tão suave, ele é maravilhoso. Seus olhos brilham como a mais nívea luz, suas mãos estão marcadas e o seu nome é Jesus. Jesus, o grande Rei, Jesus, o Redentor, Jesus, leão da tribo de Judá, Jesus, a solução, Jesus, libertação. Como é gostoso este nome pronunciar. Como é gostoso este nome pronunciar. Amém. Neste momento de oração, quero ler um texto bíblico aqui que se encontra lá em Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 22 e o verso 23, que diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aleluia, glória a Deus. Grande é a fidelidade do Senhor. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Já parou para pensar nisso? Toda vez que você levanta, as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas sobre a sua vida. Que no dia de hoje a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida. Que é por causa das misericórdias do Senhor que você não é consumido. Que a ira de Deus não vem sobre você. Grande é a fidelidade do Senhor, mesmo diante da nossa infidelidade. Isso é algo maravilhoso. É algo que toca profundamente no meu coração. É dentro desse sentido que nós podemos então caminhar com o Senhor. Que o amor de Deus está sobre nós. Você está aí, eu estou aqui, é porque as misericórdias de Deus estão sobre a nossa vida. E neste momento, então, nós estaremos orando ao Senhor, dedicando então a nossa vida. Eu sei que você tem pedidos de oração, eu sei que você tem algo para colocar diante de Deus. Eu quero aqui orar pela nossa querida irmã Ieda, que irá fazer uma cirurgia. Orar pela Renê, que está com câncer. Orar por Vanci. Eu quero orar também por todas as pessoas que estão enfermos. Orar, pelos médicos,
pelos enfermeiros, por esse período que nós estamos no nosso país, pela questão dessa pandemia, do coronavírus. Orar pelos cientistas para que encontrem uma vacina. Orar pela nossa cidade de Caraúbas, pelo nosso prefeito, vereadores, secretários. Mas eu quero orar também pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida da sua casa. Então, neste momento, feche os seus olhos e ore agora ao Senhor. Eu vou te dar alguns segundos. Fala agora com Deus. Coloca agora os seus pedidos diante do Senhor nesse momento. Pai, neste momento de oração, momento de busca, queremos pedir que o Senhor agora esteja com os teus ouvidos abertos para ouvir o clamor da tua igreja. A tua igreja, ó Pai, que se reúne através desse vídeo. A tua igreja, ó Pai querido, que busca o Senhor através desse vídeo, desse canal, ó Pai, do YouTube. Colocamos, ó Pai querido, agora os nossos pedidos diante do Senhor, Pai. E eu quero pedir que o Senhor agora receba esses pedidos. E que o Senhor possa fazer conforme for a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Ó Deus bendito e amado, esteja, ó Pai, operando poderosamente na vida dessas pessoas. A vida, ó Pai querido, da nossa cidade de Caraúbas, do nosso prefeito, a vida dos vereadores, da secretaria, dos médicos, enfermeiros, dos cientistas, daqueles que estão enfermos, ó Pai, não só pelo coronavírus, mas também de outras doenças. Entregamos, ó Deus querido, nas tuas mãos. Ó Deus santo e poderoso, coloca diante de ti, ó Pai, a vida dos pastores aqui do Rio Grande do Norte, da nossa Convenção Batista Norte Rio-Grandense, ó Pai. Deus querido, dá-nos sabedoria nesta hora para poder agir e fazer, ó Pai, conforme for a tua vontade, ó Pai. Intercedemos, ó Pai querido, por membros da nossa igreja, pelas famílias, ó Pai querido, da nossa igreja, pela nossa comunidade. Pai querido, quebra todo espírito maligno e satânico, ó Pai, que tem operado nessas regiões, que tem, ó Pai querido, dominado, ó Pai, que tem trazido mal. Pai querido, te pedimos que o Senhor dê a vitória à tua igreja, dê, ó Pai, autoridade e poder, Pai querido, para que possamos proclamar o evangelho da salvação. Ó Deus, dá-nos pessoas convertidas, dá-nos, ó Pai querido, guerreiros, dá-nos, ó Pai, pessoas cheias do teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Deus, ouve, Senhor amado, a nossa oração. Tu és o Senhor dos céus e da terra. Tu, ó Pai, está sentado no trono, governando todas as coisas. Pai querido, Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e amanhã. Em Ti não há variação nenhuma. Tu és o Senhor. E por isso, ó Pai querido, nós Te adoramos. Mesmo, ó Pai querido, diante dos nossos pedidos, que o Senhor não vier fazer, ó Pai, porque o Senhor é Deus. Nós é que somos os Teus servos, Senhor. E nós Te pedimos humildemente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não em nosso nome, porque nós não merecemos nada, Pai. Nós somos pecadores, nós somos falhos, e Te pedimos perdão, ó Pai, pelos nossos pecados. Purifica-nos e lava-nos, ó Pai querido. Ó Pai, transforma-nos, Senhor amado, a Tua imagem e semelhança. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, convido você neste momento a abrir a sua Bíblia ou acessá-la na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10 até o verso 18. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10 até o verso 18, para o estudo da palavra de Deus nesta noite, nesse momento. Nós estamos estudando sobre o estilo de vida de um servo de Cristo.
Então acompanha comigo a leitura da palavra do Senhor neste momento, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firme contra a cilada do diabo. Por não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecer firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oremos. Pai, queremos neste momento ouvir a Tua voz, conhecer da Tua palavra e sermos praticantes delas. Então ajuda-nos, ó Deus querido, neste momento. Usa-me como instrumento vivo, Senhor, da Tua voz, e que essa palavra, Senhor, possa encontrar corações e que possa frutificar. Esconda-me atrás da cruz de Cristo, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é cuidado com o inimigo. Cuidado com o inimigo. Nessa sessão de orientação do apóstolo Paulo, sobre o estilo de vida de um servo de Cristo, esse tem sido então a série de mensagens e que nós vemos então trabalhando. O apóstolo Paulo não pode deixar de falar de algo essencial, primordial, que é o nosso inimigo. Paulo não ignorava o confronto com os demônios, mas nesse texto da batalha espiritual é descrito como a própria vida cristã. Infelizmente, nos dias de hoje, os cristãos esqueceram que temos um inimigo muito poderoso. Apesar de muitos ainda não acreditar que ele existe, e passam então a ignorar. Outros então acreditam que seja apenas uma história para poder amedrontar. Mas se nós pararmos para estudar a Bíblia, nós vamos ver que ele existe desde o início, lá em Gênesis, quando a antiga serpente vai então tentar a Eva. E se observarmos mais de perto ainda, nós vamos ver que o diabo, o Satanás, a antiga serpente, começa então lá no livro de Gênesis como uma serpente e vai terminar no livro de Apocalipse como um dragão. Ele vai crescendo, se desenvolvendo dentro da história então da humanidade. Precisamos lembrar que nós sozinhos não podemos vencer. Nós só podemos vencê-lo com a força do poder do Senhor. Somente pela força do poder. Mas nós temos sido derrotados porque não estamos sendo mais guerreiros do Senhor. Não estamos nos preparando para uma luta. E existe então essa batalha, essa luta, e que infelizmente nós temos sido derrotados. Temos sido derrotados porque há um inimigo muito sutil, chamado a ocupação, que tem tomado, então, conta das nossas igrejas evangélicas. Eu quero contar aqui rapidamente uma história sobre esse demônio que se chama ocupação. Vamos pensar num homem. O nome dele eu vou dar como discípulo. Esse discípulo ele tem tudo o que precisa para poder ser vitorioso na sua vida. Ele tem toda a autoridade e poder do céu, como as armas espirituais para poder derrotar qualquer inimigo conhecido.
Ele tem ao seu dispor o exército de Deus, a verdade, justiça, fé e salvação. Ele tem também uma espada poderosa chamada Palavra de Deus. Não há arma que seja suficiente e poderosa para poder derrotar esse homem, que nós estamos chamando ele aqui de discípulo. Mas ele também tem uma grande responsabilidade. Ele precisa vestir todas as manhãs a armadura de Deus. Mas por outro lado, esse discípulo ele tem um rival. Esse rival eu vou chamar aqui de inimigo. Ele sabe que não é páreo para derrotar o discípulo. Então ele não consegue perfurar a armadura do discípulo. Porém o inimigo ele deve elaborar um plano para poder derrotar esse discípulo. Sendo assim, ele se reúne com todos os seus comandantes e pede eles para que criem um plano. Mas ele chama então um dos seus comandantes, ao qual criou um plano, e o plano desse comandante, o nome desse comandante é ocupação. E esse comandante vira e fala: deixa comigo que eu vou resolver isso. Um certo dia, esse comandante do inimigo, chamado ocupação, vai até o discípulo e diz: olha, oi meu amigo, tudo bem? Eu não quero coagir você. Eu não quero fazer nada de maligno na sua vida. Eu não quero que você cometa adultério e nem que mate ninguém. De fato, meu único desejo é que você faça coisas boas, como trabalho, escola, igreja, lazer. Eu só quero que você se mantenha ocupado. Só isso. Para o discípulo, isso pareceu muito bom, porque o que o discípulo ele queria era simplesmente agradar a Deus e nunca passaria pela sua cabeça de trair a sua esposa ou de matar alguém. Então esse plano pareceu muito razoável para ele. O discípulo então ele começa a se ocupar de várias coisas que aparentemente parecem ser boas. Começa a se envolver totalmente na igreja, começa a trabalhar bastante para poder providenciar para a sua família condições financeiras e boas, começa a ir em jogos, ao cinema, passa bastante tempo na frente da TV, passa muito tempo no celular, ao qual passou a fazer parte do seu corpo, e quando ele sai sem o celular, parece que saiu nu e precisa então voltar em casa e pegar o celular. Não consegue mais viver longe do celular. Mas certo dia, o inimigo, ele vem então pelas costas e o ataca. O discípulo fica então devastado, porque não tem tempo para poder colocar a sua armadura, a armadura de Deus. Ele estava tão ocupado que não teve tempo na sua agenda para orar, ler a Bíblia, jejuar e buscar o Senhor. O discípulo ficou vulnerável às artimanhas do inimigo. Certa manhã, o discípulo então ele acorda e descobre que está fazendo coisas que jamais sonhou que pudesse fazer, porque ele estava totalmente derrotado. Essa história mostra muito bem como a igreja evangélica tem sido derrotada pelo inimigo. Nesse mundo de hoje, esse mundo moderno, nós temos vivido dias muito ocupados, de todas as formas, de todas as coisas, menos ocupado com o reino de Deus, menos ocupado em oração, em leitura bíblica, em jejum. A nossa agenda tem andado muito ocupada. E o que nós estamos precisando no dia de hoje é vestir a nossa armadura. Essa armadura que Deus colocou. Mas para nós poder vencer o inimigo, derrotá-lo, nós precisamos conhecê-lo um pouco mais. Então, diante disso,
nós precisamos conhecer o nosso verdadeiro inimigo, que é Satanás e as suas hostes. Conhecer o nosso inimigo é um recurso essencial que Deus então colocou para nós. Os discípulos de Jesus precisam agir como serviço secreto de inteligência em uma guerra, porque nós estamos numa guerra, não numa guerra onde você está atirando como esse mundo está no dia de hoje, mas numa guerra espiritual. Nós precisamos, então, ter relatórios de inteligência diretamente do céu. Por isso é importante nós estudarmos sobre o inimigo da nossa alma. O nosso verdadeiro inimigo, Satanás e as suas hostes, que quer nos destruir e nos levar para o inferno. Certa vez um general chinês, ele disse para os seus oficiais: se você conhece o seu inimigo e se conhece, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece o seu inimigo, mas não se conhece, para cada batalha que você vencer, o seu inimigo também lhe vencerá uma. Se você não conhece o seu inimigo, mas se conhece, você poderá vencer algumas batalhas. Se você não se conhece e não conhece o seu inimigo, você certamente perderá a batalha. É dentro, talvez, desse contexto que o apóstolo Paulo, então, ele nos adverte para que nós possamos conhecer o inimigo para poder lutar como servo de Deus que nós somos. Primeiro, então, o apóstolo ele afirma que a nossa luta não é contra carne nem sangue, contra as forças humanas, pessoas, organizações. Nossa batalha vai muito além da humanidade, da psicologia, da medicina, das relações interpessoais. A nossa luta é uma luta espiritual, é uma batalha espiritual. E é justamente por a gente não conseguir identificar é que nós ficamos então perdidos e muitas vezes somos derrotados. Nós precisamos lembrar que Jesus já nos garantiu a vitória lá na cruz a nosso favor. Amém? Glória a Deus por isso. Mas, infelizmente, tem crente sendo derrotado pelo inimigo. Mas, pastor, Cristo não venceu? Sim, venceu. Mas a grande questão é que nós não temos a consciência que estamos numa batalha. E diante disso que nós somos, então, derrotados. Um grande teólogo reformador, Lloyd Jones, ele disse certa vez: estou certo de que uma das principais causas das más condições da igreja de hoje é o fato de que o diabo está sendo esquecido. Tudo é atribuído a nós mesmos. Todos nós temos chegado a ser por demais psicólogos em nossas atitudes, em nossos pensamentos. Ignoramos esse grande fato objetivo, a existência do diabo, o adversário, o acusador e os seus dados inflamados. Quem disse foi Lloyd Jones. Por isso que nós precisamos entender que nós não temos que lutar contra pessoas, mas a nossa luta ela é muito maior. O apóstolo Paulo, quando esteve na cidade de Éfeso, ele teve um grande problema com Demétrio. Isso você pode encontrar lá em Atos capítulo 19, a partir do verso 23. Demétrio estava com medo de perder ali o seu trabalho, porque ele fazia a estátua da deusa Artemis. E houve então uma grande perseguição entre as pessoas, os moradores daquela cidade, ao qual estavam perseguindo o apóstolo Paulo. A luta que o apóstolo Paulo teve, ele sabia que não era contra aquelas pessoas, contra aqueles homens, mas era contra uma instituição da idolatria,
as forças políticas e organizadas que tinha naquela cidade, controlada por Satanás através da deusa Artemis. A economia daquela cidade girava em torno daquela deusa. Tanto é que Demétrio, ele fala isso, que o apóstolo queria então acabar com aquela cultura, que tudo aquilo. Aquele homem usado então por Satanás. E a confusão nessa cidade era porque as pessoas estavam se convertendo, estavam começando a deixar de lado a idolatria, magia negra, ocultismo e, consequentemente, o controle satânico, que agora passa a ser um controle de Jesus. Isso está lá em Atos, capítulo 19, que você pode ler, a partir do verso 1. Era uma batalha visivelmente com pessoas possessas, que agora estavam sendo libertadas através de Jesus, saindo das trevas e vindo para a maravilhosa luz de Jesus. Lá em Atos, capítulo 19, versículo 11, diz: e por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Olha só que coisa maravilhosa. Pessoas sendo libertadas das trevas, vindo agora para a maravilhosa luz de Jesus. Nós precisamos entender que nós estamos numa luta espiritual. E dentro dessa luta espiritual, nós como cristãos precisamos nos preparar. E será que você consegue compreender isso? Contra o que você tem lutado? Você precisa lembrar que a sua luta é uma luta espiritual. Para poder vencer, você precisa então entender o que Satanás ele quer. Uma segunda lição que nós podemos destacar aqui é que depois ele descreve a organização aqui de satânica. Satanás, ele não é Deus. Ele não tem poder de criar. Satanás, ele não é onisciente, onipresente ou onipotente. E aqui eu quero dizer que eu já ouvi vários cristãos falando: olha, eu gosto de orar, né, sem mexer a boca, sem falar. É porque Satanás, ele não vai então saber o que eu estou orando. É como se Satanás pudesse então impedir a oração. Satanás não tem esse poder de impedir uma oração. Ele não consegue isso, porque quando você está orando, você está falando com Deus. E é uma das coisas assim, que eu acho fantástica, é a oração. Porque quando nós oramos, nós entramos num lugar chamado Santo dos Santos. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes do Senhor. Então, quando nós oramos, nós vamos no Santo dos Santos. E quem pode estar no Santo dos Santos? Somente você e Deus. A sua oração, só quem pode entender é Deus. Só Ele tem o poder de entender. Você pode estar falando aqui português, eu posso ouvir a sua oração. Mas dentro do mundo espiritual, ninguém mais tem o poder de entender a sua oração a não ser Deus. Por isso que a oração é algo maravilhoso. Porque quando você ora, você está no Santo dos Santos, está diante de Deus. Satanás, então, ele não tem esse poder de atrapalhar a sua oração. Satanás também, ele não tem poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como Deus tem esse poder. Satanás, ele não tem poder da onisciência, de saber o que você está pensando. Mas ele tem uma astúcia e tem um exército muito bem organizado, ao qual a Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 3 e 4, diz que ele arrastou 1/3 dos anjos quando se rebelaram contra Deus e a autoridade do Senhor. O texto lá em Apocalipse, capítulo 12, diz: viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão, vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças havia 7 coroas. A sua cauda
arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar-lhe o filho assim que nascesse. Nós precisamos entender que o exército de Satanás, ele é bem organizado e que tem então ali autoridades conferidas a eles. Existe também uma patente ou uma autoridade delegada àqueles demônios que acompanharam Satanás, como se fosse, para você ter uma ideia, um exército, onde você tem ali o cabo, você tem um sargento, você tem um tenente, você tem um capitão, você tem um comandante, você tem um general. Assim também é o exército de Satanás. E a Bíblia, ela não é muito clara em poder dizer como é esse degrau dessa hierarquia, mas exatamente o que elas significam. Mas ela nos mostra que existe essa organização e esse nível de poder constituído, como, por exemplo, principados, onde nós podemos ver lá no livro de Daniel, que identifica então como príncipe espirituais de uma região. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e Miguel, um dos maiores príncipes, veio ao meu auxílio, e o deixei ali com os reis da Pérsia. Potestade, autoridades, poderes, espírito que opera para a maldade, príncipe deste mundo, dessas trevas, palavras retiradas da astrologia, que identificava certos planetas como controladores do bem e do mal do mundo inteiro. As hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. É um exército do mal, identificado com certas forças espirituais especializadas em determinadas iniquidades. Para cada uma dessas forças, existe então uma organização distribuída e conforme a sua especialidade, poder, autoridade, e que são invisíveis, mas que lutam contra nós. E o objetivo de Satanás e dos demônios é querer nos separar de Deus, é fazer com que você não chegue até o Senhor. No livro Sombras no Meu Caminho, o autor de Hasson Dahmer cita 3 aqui ações, que esses demônios e que Satanás tenta fazer nas nossas vidas. Primeira, rejeição de Deus, quando os demônios questionam a soberania de Deus na vida humana, negando a divindade de Deus, trocando a verdade pela mentira, e convence o homem que não precisa de Deus, como lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Segundo, a corrupção do mundo é causada pelos demônios, introduzido ao abuso de poder, onde o poder degenera em pressão e violência. O mundo degenera em autodestruição. E terceira, tentação e possessão do ser humano. A tentação são quando os demônios têm o objetivo de arrancar o ser humano da sua fé e da sua igreja, e de Jesus Cristo, para aprisioná-lo no cárcere da sua negação de Deus. Sua agressão é voltada para aqueles que querem ser fiéis ao Senhor e servi-lo. Ninguém está imune desse ataque, como está lá em Lucas capítulo 22, versículo 31, quando Jesus disse que Satanás te pediu para si, ou no caso de Jó, quando Jesus está falando então ali a respeito de Pedro. E a possessão então, quando alguém fica endemoniado, é uma vitória pessoal, quando consegue então possuir a pessoa, total ou parcial, atraí-las de forma a tomar posse das suas vidas. Quando isso acontece, o ser humano não responde por si mesmo o que está fazendo. E nós temos exemplo lá em Marcos capítulo 5, do versículo do 1 ao 20, com a questão do endemoniado de Gadara. Então, o objetivo de Satanás, a antiga serpente, é da corrupção
corromper o homem, é de destruir a imagem e semelhança divina do Criador. É colocar você o mais baixo possível. É isso que ele quer fazer na sua vida, é isso que ele deseja fazer. Mas existe uma terceira lição, que é descrita de maneira como ele luta contra nós. O versículo 11 de Efésios, capítulo 6, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. O que significa ciladas em grego? É metodeia, que traduzido significa método, trapaça, mentira. É um plano de astúcia especialmente montada para poder produzir um efeito de pré-determinados. É isso que esse texto está dizendo, para que nós não possamos cair na mentira, na trapaça, no método, nesses planos que Satanás ele faz para poder então nos derrubar. A luta não é algo ocasional na nossa vida. Nós temos uma batalha que precisamos então planejar, para poder então produzir efeito descrito, como está no versículo 13. Por isso tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo isso, permanecer firme. O que nós precisamos entender é que nós precisamos dessa armadura de Deus para poder resistir o dia mau. O dia mau chega para todos nós, porque, como eu falei aqui, ele vai armar uma cilada para poder então nos derrotar, para poder nos destruir. E o que seria então produzir esse dia mau? Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. O que ele deseja fazer sempre na sua vida é isso. É matar, roubar e destruir. É impedir que você cumpra a vontade de Deus. É fazer-nos cair da nossa fé e esperança. É não acreditar mais no amor de Deus. A astúcia de Satanás, ele faz do que a gente então pense que Deus nos abandonou. E tem muitos cristãos que infelizmente pensam que Deus o abandonou, que Deus o deixou. A arquitetura dos planos de Satanás é que muitas vezes ele se disfarça de anjo de luz para poder então nos seduzir. E ele vai então usar uma religiosidade distorcida, falsa, para poder nos atrair. Ele vai tentar controlar a cultura de uma sociedade. E nós temos visto como a nossa cultura de hoje tem sido então controlada por Satanás. Como, meus queridos, está difícil nos dias de hoje. Esses dias eu estava até conversando com uma pessoa e dizendo na questão das músicas. Alguns anos atrás você poderia ouvir uma música secular, tinha letra, as bolsas novas, né? Pagode, né? Tinha uma letra, até mesmo, né, os funk naquela época tinha uma letra que era até decente. E nos dias de hoje nós vemos como a música decaiu na questão das suas letras, com seus palavreados, aonde é uma música muito sensuais. Nós não conseguimos mais parar para poder ouvir uma boa letra. A cultura de hoje tem sido então distorcida e controlada por Satanás. E muitos cristãos têm medo por causa do rugido
né, não do leão da tribo de Judá, mas tem ficado amedrontado com Satanás, com seu rugido de um leão falso, falsificado, e que muitas vezes tenta então nos agarrar. A igreja tem sido então controlada pelas forças políticas. Nós estamos vivendo uns dias difíceis, onde nós estamos vendo a destruição da família, onde Satanás tem controlado isso, onde se diz que não existe mais a família tradicional, onde se tem então nos dias de hoje, né, homem com homem, mulher com mulher, onde se tem um projeto de lei que tenta então tirar da certidão das crianças o nome de pai e de mãe. Não precisa mais ter o nome do pai ou da mãe, porque hoje a criança ela pode ter mamãe e pai e pai. As famílias de hoje têm sido então destruídas. Nós temos visto as filosofias e os pensamentos têm tomado conta da igreja, de crente, de pessoas que são, né, até querendo ser fiéis ao Senhor, mas que foram dominados pelo pensamento dessa sociedade corrompida e controlada por Satanás. Nós temos visto isso. Os filmes, desenhos. Outro dia eu estava falando para minha esposa, né, todos os seriados agora tem alguém que é homossexual envolvido ali, e há uma pressão, né, e teve uma pressão muito forte para que aquele filme da Frozen 2 colocasse ela como uma mulher lésbica, uma GLBT, que tivesse então uma outra pessoa que ela pudesse então namorar, e não que fosse um homem, mas sim uma mulher. Teve uma pressão nesse sentido. Não sei até quando, mas logo teremos isso. Há uma filosofia voltada dentro dessa questão. Nós temos visto as questões da possessão demoníacas crescendo, crianças sendo possuídas, crianças hoje, e vocês podem pensar, mas pastor, criança pode ficar endemoniada? Eu digo que sim. Digo que sim, muitas crianças sendo possuídas pelo diabo, porque nós temos entregado as nossas crianças ao diabo. Nós temos visto isso nos dias de hoje. Nós precisamos entender que nós não estamos lutando contra carne nem sangue, mas sim contra um poderio, contra o príncipe desse mundo, contra a antiga serpente, contra o adversário de Deus, contra o diabo e Satanás, que é o seu nome, e que muitos crentes têm até medo de dizer o nome dele. É algo difícil que nós vivemos nos dias de hoje. E a igreja tem sido derrotada, porque a igreja não parou para perceber que nós estamos numa batalha espiritual. E que se nós não mudarmos o nosso comportamento, se não vestirmos a armadura de Deus, se não buscarmos dos altos céus a soberania de Deus, se não nos resguardarmos contra as coisas desse mundo, vamos continuar sendo derrotados.
E é por isso que a igreja hoje não tem poder, não tem autoridade. Antes de terminar esse texto, quero contar uma experiência que eu passei alguns anos atrás. Uma pessoa estava endemoniada lá na igreja. E a gente fez então um círculo para poder orar pelaquela pessoa. Se não me engano, era um culto jovem lá na igreja. E logo após o culto. E o interessante é que algumas pessoas que estavam ao redor, elas saíram de fininho. A gente chamou para poder se juntar a nós ali, para poder orar. Mas aquelas pessoas saíram. Sabe por que elas saíram? Porque elas não tinham autoridade e nem poder para poder expulsar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se uma pessoa hoje cair endemoniada na sua frente, você tem poder e autoridade para expulsar? Nós precisamos ter poder e autoridade para expulsar. Não importa, pastor, mas eu não tenho experiência nesse ramo, eu nunca fiz isso. É muito simples. É só você clamar em nome de Jesus. Não existe segredo. Não vai atrás desses pastores que estão na TV, que ficam entrevistando o demônio. Você não precisa entrevistá-lo, você já sabe, a Bíblia já te orienta. O que eles vieram fazer? O estudo de hoje, nós já procuramos aqui mostrar o que eles querem fazer. Como que eles agem nesse mundo. Então você não precisa entrevistá-los, até mesmo porque eles são mentirosos. Mas a Bíblia fala a verdade, a Bíblia é verdadeira. Por isso que não precisamos de entrevista, mas precisamos sim ter autoridade e dizer em nome do Senhor Jesus Cristo: sai. Basta o nome de Jesus porque há poder. Eu disse que ia terminar, mas tem uma outra história. Eu não tinha experiência nenhuma para expulsar demônio. Mas uma certa vez, ou a primeira vez que eu expulsei o demônio, estava na igreja, logo após o culto, o coral da igreja estava ensaiando, eu estava no som, e entrou então um homem endemoniado na igreja. E ele parou para conversar comigo. Eu levei ele até uma sala. Ele caiu endemoniado lá. E o demônio ali se manifestando e falando: eu vou matá-lo. Aquele homem, naquele dia, ele havia trocado tiro com a polícia. Lá no Rio, os bandidos chamam a polícia de verme. Ele havia trocado tiro com a polícia. E ele entrou então naquela igreja. Caiu endemoniado. Eu não tinha experiência nenhuma em expulsar demônio. Mas, em nome do Senhor Jesus, eu expulsei. Não é para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Que aquele homem ficou liberto. Em nome de Jesus. É assim que nós vencemos. É assim que nós caminhamos. Quero concluir, então, esse estudo da Palavra de Deus, dizendo que muitos têm sofrido derrotas pessoais, familiares, físicos, emocionais, que vão muito além das nossas capacidades de compreendê-las, porque não conseguem entender que estão numa batalha espiritual. Você não consegue vencer essas batalhas sozinho. O inimigo é muito mais forte que você.
E é para isso que o Senhor então nos chama, nos desafia e pede para que nós possamos ter a verdadeira proteção e buscar a força dos altos céus. Mas para a batalha espiritual, você precisa se preparar. O diabo, ele é muito astuto. E o objetivo dele é te afastar de Deus. E ele vai colocar várias coisas na sua vida, como tentações, para poder te afastar de Deus. Ele vai armar várias ciladas, várias mentiras, para poder te afastar de Deus. Mas você precisa ficar em alerta. Você precisa ter o seu coração voltado para o Senhor e de uma entrega total a Ele. Amém? Feche os seus olhos agora, então, nesse momento. Eu não sei qual tem sido a sua batalha espiritual. O que tem colocado você para baixo. Mas uma coisa eu sei, Deus é contigo. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas talvez você está perdendo a batalha, mas é porque você não está se dedicando nessa batalha. Você está ocupado demais com várias outras coisas e não está ocupado com as coisas que é primordial e essencial para a sua vida. E você agora precisa então dedicar. Então eu quero que você ore comigo da seguinte forma. Pai bendito, neste momento, Senhor, quero colocar diante de Ti essas batalhas espirituais, Senhor, que nós temos nas nossas vidas. Nós, ó Pai querido, muitas vezes temos sido derrotados por Satanás, por não conhecer o nosso inimigo, ou talvez por a gente nem, ó Pai, acreditar nele. Temos, ó Pai querido, sido derrotados e queremos Te pedir vitória, ó Pai, em Cristo Jesus. Mas precisamos, ó Deus querido, deixar e abandonar algumas coisas nas nossas vidas. E para isso, ó Pai, é nesta oração, que é uma oração de desafio, que é uma oração, ó Pai, de decisão, é que nós precisamos buscar mais a Ti e orar mais ao Senhor. Ó Deus bendito, amado, santo, tome, ó Pai querido, nas Tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus querido, nesse sentido, ó Pai. Não nos deixe, ó Pai, que a tentação nos leve, ó Pai querido. Mas que Jesus Cristo segure na nossa mão e que nos ajude a vestir a armadura, porque sozinho, ó Pai, a gente não está conseguindo mais vestir. Precisamos de uma ajuda. Precisamos, ó Pai, de pessoas que nos corajem. É nesse sentido, ó Pai querido, que eu quero orar pela vida dessas pessoas que estão orando junto comigo agora e tomando essa decisão. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido, eu quero que você entenda que essa oração que você fez é uma oração de decisão. É uma oração a qual você agora precisa colocar-se diante do Senhor. Abandonar tudo aquilo que está se afastando de Deus. Talvez durante a semana você não tenha conseguido ter uma vida constante de oração, uma vida de busca ao Senhor. O que eu quero não é que você seja uma pessoa ativa na igreja, mas eu quero que você tenha compromisso com o reino de Deus, com as coisas do Senhor, buscando o reino de Deus primeiramente na sua vida. É dentro desse sentido é que você então pode vencer. Se está difícil para que você possa colocar armadura, peça então alguém, algum amigo. A importância de te ter alguém para poder nos discipular, caminhar junto conosco. É a hora talvez de você abrir o seu coração para alguém. Então é dentro desse sentido que eu convido você para fazer isso. Que o Senhor então te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor esteja contigo. Amém?
Eu quero convidar você para que neste domingo não deixe de acompanhar o nosso culto de celebração. Acompanhe conosco, esteja conosco para domingo agora, esteja conosco para adorar ao Senhor. Eu quero pedir que você então deixe um like aí no vídeo, ou deixe um comentário também, que Deus possa abençoar a sua vida. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E peça também aos seus amigos, com certeza você tem muitos amigos, peça aos seus amigos, seus familiares, para se inscreverem. Nos abençoe neste sentido, amém? Muito obrigado pela sua participação, obrigado por você estar conosco, que Deus então esteja com você. Feche os seus olhos para receber as bênçãos finais. Que o amor de Deus Pai, a graça e a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja por onde você for. E que o povo de Deus diga amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido.